Hello, boys and girls, galerinha do sexto ano. How are you doing, boys and girls? Everybody okay? I truly hope so, because Teacher Leo is ready for another geography class. Galerinha do sexto ano, tudo bem, boys and girls? Vamos dar continuidade a um assunto que a gente estava vendo na aula passada. Foi economia, economics 101. Tudo em inglês que é o começo, que é o início de tudo, a gente chama de 101. Porque eu não sei porque é que chama de 101, mas tudo que é o básico, a gente economy 101, philosophy 101, psychology 101. Mas é assim, uma nomenclatura mais de college, de faculdade. Então vamos lá para a nossa aula de economy 101, ok? Economic facts for kids, né? I found this website online, of course, a website has to be online. I found this website talking about economic facts for kids. So hopefully it'll be a language more suitable to you guys, all right? Eu achei esse website aqui, né? Economics Facts for Kids. E assim, a gente vai tentar usar uma linguagem, né? Uma nomenclatura que se encaixa mais ou menos com vocês, tá bom? Então vamos lá, básico do básico. Economics is the social science which studies economic activity, how people make choices to get what they want. Então, basicamente, economia, né, é uma ciência social, né, que estuda as atividades econômicas, né? Muita gente associa de imediato com economia, quando pensa em economia, pensa como uma ciência exata, né? Mas, assim, o interessante é que a economia é muito mais uma ciência social, se estuda muito mais aspectos psicológicos e sociológicos do que números, tá? É muito mais importante. Obviamente, como é que a gente explica isso daí? A gente transforma isso daí em informação. A gente faz essa transformação de um estudo psicológico, sociológico, e transforma isso em números, né? Para ficar mais fácil para o entendimento dos estudiosos, de quem vai precisar daquela informação, né? Então, o economista, ele estuda, transforma em dados, informação, para passar para quem vai usar aquela informação no processo que a gente chama de processo decisório, ok? So, economics, the economist is the professional, right, that comprises information. And that type of information can be psychological information, can be sociological information, can be a combination of both, okay? And it's going to comprise, to transform that information in numbers. So it's easier for the person that is the decision maker make the decisions, okay? And use it however that person wants to use it, okay? One thing about economics, one thing that changes economics from, for example, psychology or any other science, is that you don't study an individual, you study a group of people, a community, the society, okay? So you collect their information and you comprise into numbers, so you get an average or a variation of that information. Então, o que é que vai decidir? Obviamente, a gente, economista, ele vai em busca de conceitos, muitas vezes conceitos psicológicos e conceitos sociológicos, né? Conceitos sociais, às vezes, para transformar isso em números, para comprise, não sei nem como traduzir isso, comprise, para sintetizar, digamos assim, em números, né? Qual é a grande diferença, por exemplo, de um psicólogo para um economista que estuda? É que o psicólogo ele está interessado na psicologia de um indivíduo. Naquele momento ali ele está estudando um indivíduo. Ele quer ajudar aquele indivíduo, ele quer, né, trabalhar, consertar, não é consertar, mas ajudar aquele indivíduo a sair daquela situação. O economista, ele estuda
um grupo de pessoas, a group of people, né? Então, o que é que aquelas pessoas estão sentindo? O que é que aquelas pessoas querem? O que é que aquelas pessoas pensam para o futuro? Então, o economista estuda isso daí para tentar prever o futuro. E muitas vezes é na base da psicologia mesmo, na psicologia de um grupo de pessoas, de uma comunidade, certo? Na sociologia, né? O que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão sentindo, tá bom? Eu ia falar uma coisa e perdi o meu train of thought. Sim, era essa informação que eu ia passar, né? Por exemplo, o índice hoje considerado o índice mais importante, né? Não se liberam aqueles índices econômicos, né? A economia subiu X%, a economia cresceu X%, a inflação foi de tanto, né? O preço das coisas foi de tanto, o dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa de valores subiu, a bolsa de valores caiu. O índice mais importante, o índice econômico mais importante se chama o otimismo dos consumidores. Hoje é o mais importante. Então, se o otimismo dos consumidores está alto, nós, consumidores, se a gente está de bom humor, ou seja, se a gente tá achando que as coisas vão melhorar, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Tá certo? Por quê? Porque é exatamente isso. Né? Homens de negócio, businessmen, they make decisions today based on something that's going to happen in the future. So when he or she makes an investment in his business or her business, he expects that something good, something positive will happen. Or maybe the other way around, you can bet on the negative. That's fine too. I mean, there are so many sorts of businesses nowadays. Então, o investidor, um homem de negócios, uma mulher de negócios, toma uma decisão hoje baseado no que vai acontecer no futuro, tá certo? Então, baseado nesses dados que um homem de negócio, uma mulher de negócios trabalha, uma empresa trabalha, digamos assim, né? Então, vou dar um exemplo. Se uma empresa, por exemplo, ela está crescendo, ela vem numa constante de crescimento e ela chega um momento assim que a produção assim fica, vamos dizer, encontra um gargalo, né? Assim, caramba, eu estou crescendo, vamos dizer, 5% ao ano. E eu cheguei a um ponto que a minha capacidade produtiva, a minha capacidade de produção chegou no meu limite. Ou seja, nos próximos anos eu não vou conseguir crescer, não é porque eu não estou vendendo, mas porque não estou conseguindo produzir para dar conseguir vender, né? Não estou conseguindo vender porque eu não tenho produção suficiente. Então, o empresário, ele diz assim, vou aumentar minha fábrica, eu vou comprar um terreno, vou construir outra fábrica, porque minha produção está aumentando. Mas se a economia não está indo bem, se a expectativa, se o humor do consumidor está indo mal, se tem algum número dizendo assim, olha, eu estou consumindo agora, mas eu tenho a expectativa de reduzir esse consumo, principalmente para o setor ou para o produto que aquele empresário produz, ele vai pensar duas vezes. Ele vai dizer, opa, I don't think it's a good idea to invest, né? Porque quando ele faz um investimento, das duas, uma. Ou ele está com o dinheiro guardado para construir, ou aliás, na terceira opção, né? Ou ele está com o dinheiro guardado para construir, fazer essa reforma ou essa construção, ou ele vai pegar esse dinheiro emprestado, ou ele tem uma parte do dinheiro e uma outra parte ele vai pegar emprestado. Nessas três opções, ele vai pensar assim, peraí, o que é mais vantagem para mim? Construir a outra fábrica ou aumentar a que eu já tenho, né? E só vale a pena se eu aumentar minhas vendas. Né? Porque se não for para aumentar minhas vendas, a minha produção é suficiente e esse dinheiro que eu tenho guardado, eu deixo ele investido. Ele vai me render um dinheirinho, mas é garantido. Tá? Ou ele pensa assim, eu vou pegar um empréstimo. Para eu pegar esse empréstimo, eu tenho que aumentar. Eu tenho que aumentar minhas vendas, porque senão eu não consigo pagar esse empréstimo que eu fiz. Eu tenho que aumentar a tal ponto que eu consiga vender, eu consiga tirar um pouquinho para mim e eu ainda consiga pagar esse empréstimo.
certo? Então, é um risco ainda maior. E ainda tem a terceira opção, que é ter um dinheiro guardado e um empréstimo, que aí ele vai olhar as duas situações, né? O meu dinheiro ele vai render mais investido, e, além disso, eu vou ter capacidade de pagar meu empréstimo. Então, ele faz essas análises, ele consulta um economista, né? Ele consulta os dados econômicos para se basear no processo, que a gente chama de processo decisório desse empresário. Tá bom? Então, vamos lá. It has been defined as the study of scarcity and choice, and is basically about individual choice, né? Então, ao mesmo tempo que o economista ele analisa tudo, ele também ele analisa o indivíduo, né? Ele precisa analisar vários indivíduos para chegar no todo. Então, é aquela história, né, de que você tem que ter a capacidade de ver. Veja o trabalho do economista como é bem complexo, né? Tem capacidade de ver toda a floresta, mas também tem que ter a capacidade de ver árvore por árvore, né? E economia, esse é um termo antigo, né, que diz que a economia é o estudo da escassez e da escolha, né? Isso daí eu estudei lá, quando eu estudei economia na faculdade, eles falavam isso, né, que e isso é um conceito hoje que meio que está mudando, meio que está mudando. Eu vou explicar isso daí. Que a economia é o estudo da escassez, né? Ou seja, os recursos são escassos. Parte-se desse pressuposto, que os recursos são escassos, que não existem recursos infinitos no universo para dar conta desse consumo. Então, a economia ela estuda isso daí, né? É por isso que está sempre havendo esse embate entre oferta e demanda, e na maior parte da questão econômica, sim. Mas existe aí, não é nova economia, a gente chama isso de economia digital, tá certo? Que mostra aí que alguns desses recursos isso não é verdade, que alguns desses recursos podem sim, se não serem infinitos, mas serem próximos do infinito, né? Que, por exemplo, hoje está aí várias ferramentas online mostrando que isso é possível. Por exemplo, as redes sociais, né? Hoje em dia você pode montar uma empresa totalmente virtual, quase que praticamente virtual. A pessoa hoje em dia gasta, vamos dizer, R$ 1.000, hoje, às vezes com a câmera, com a estrutura, e ganha milhões e milhões, tá? Às vezes você tem pessoas trabalhando literalmente no quarto delas, morando na casa do papai e mamãe, ganhando um dinheirão, feito o rapaz ali, o comediante, né? O Whindersson Nunes, né? Começou lá, gravava lá no quarto dele, lá no Piauí. E o Whindersson Nunes, obviamente, ele aí foi explorar outros recursos, né? Da comédia, da mídia e tarará e tarará. Mas hoje o Whindersson Nunes, o maior youtuber, não sei se ainda é o maior youtuber do Brasil, mas se transformou no maior youtuber do Brasil, né? Na época era o maior youtuber do Brasil, um dos maiores do mundo, uma coisa desse tipo, tinha milhões e milhões de seguidores e tal, né? Com comédia, tá bom? Então, not necessarily. Vamos lá. It also studies what affects the production, distribution, and consumption of goods and services in a economy, ok? Então, também a economia estuda, né, como é afetada essa produção, olha, eu falei de produção, aí também tem a questão da distribuição e consumo. A gente viu, inclusive, esse tripé, não foi na aula passada? Produção, distribuição e consumo dos bens e serviços numa economia. Como eu já disse, hoje em dia, com a internet, né, a produção, distribuição e consumo desses bens e serviços se transformou num negócio praticamente que essa questão da escassez se transformou numa coisa meio defasada por conta da internet, né? Então, por exemplo, tá aqui esse vídeo, eu criei esse vídeo, né? Obviamente, criei aqui para a escola, em específico, né? Mas vamos dizer que eu tivesse feito aqui uma aula de economia para iniciantes, para crianças, né? E aí, esse vídeo estaria disponível no YouTube. E digamos que houvesse uma alta demanda por esse tipo de vídeo, né? Muitas crianças estivessem querendo aprender sobre economia. E aí o vídeo estaria 100% disponível para as pessoas poderiam assistir o quanto quisessem. Obviamente, você vai encontrar um gargalo, né? É exatamente isso que quer dizer, né? A economia é o estudo desses gargalos. Vai encontrar um gargalo, por exemplo, professor, pode chegar a um ponto que
tantas pessoas estejam assistindo ao mesmo tempo o vídeo que crash, né? Que dá aquele crash. É possível sim, né? Porque se muita gente assistir de uma vez, aí entra em colapso o sistema. Mas, então, o sistema ainda é escasso? O sistema ainda é escasso. Mas cada vez mais vai se diminuindo essa escassez, né? Porque recursos, a tecnologia ela vai melhorando, 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 melhorando. Né? Antigamente, vamos dizer, 1000 pessoas assistiam um vídeo do YouTube e puf, crashava, né? Crashed. Hoje em dia, milhões de pessoas assistem para que um vídeo do YouTube possa entrar em colapso, né? Então, vamos lá. E aí é um serviço, né? A gente fala de bens, mas também tem a questão, isso daí não seria um serviço. Investment and income relates to economics. Então, investimento e renda também se relaciona com a economia. Né? Obviamente, essa questão, the models, vamos ler aqui mais, the models used in economics today were mostly started in the 19th century. Então, os modelos que hoje surgiram começaram lá no século XIX, 1800 e bolinha. People took ideas from the field of political economy because they wanted to use an empirical approach similar to the ones used in natural science. Então, novamente, tentaram fazer uma associação entre ciências da natureza, né? Aquela ciência que ela é, vamos dizer assim, ela é uma natureza única, ela é uma natureza de um resultado só, e tentaram fazer essa aproximação. Só que se esqueceram que a economia é uma ciência social, então ela está sempre em movimento, ela está sempre se movimentando, tá certo? Então, investimento e renda também tem uma relação com a economia. Eu falei sobre isso, inclusive, na aula passada, né, sobre essa relação de investimento e economia. Desculpa. Investimento e renda, né? Inclusive, eu expliquei, por exemplo, políticas que beneficiam pessoas que têm menos renda é melhor para a economia do que investimentos, né? Decisões econômicas que beneficiam quem tem mais. Porque quem tem mais tende a guardar mais o dinheiro. Né? Se a pessoa já tem uma renda alta e ela passa a ganhar mais, não significa que, vamos dizer que uma pessoa que ganha 100 mil por mês, passa a ganhar 200 mil por mês. Significa que essa pessoa vai pegar esses 200 mil e vai gastar tudo. Vamos dizer que ela ganha 100 mil e gasta 100 mil. Ela vive no limite ali. Eu ganho 100 mil, mas eu gasto 100 mil, porque o meu padrão de vida é alto. Se ela ganhar 200 mil, ela vai passar a gastar os 200 mil? Na teoria econômica, individualmente, pode ser que uma pessoa faça isso. Mas se a gente pega uma média, a gente vai ver que a grande maioria não vai aumentar muito os gastos dela, não. O excedente, o restante do dinheiro, ela investe. Investimento é bom. Investimento é bom para a economia, mas quando o consumo já está alto, que não é o caso, por exemplo, de um país feito o Brasil, o consumo está muito baixo. Então, é muito melhor você criar políticas que você beneficie 100 pessoas que ganham R$ 1.000 e essas pessoas passem a ganhar 2 mil cada um, você vai ter os mesmos 200 mil na economia. Só que essas pessoas com certeza vão gastar os R$ 2.000 pelo pé. Só que ganha 1.000, se amanhã ganhar 2 mil, ela vai gastar os 2 mil, quase que 100%. Entendeu? Poucos são aqueles que vão economizar alguma coisa, e se economizar é pouquinho. Eu não vou dizer, não, estou ganhando 2 mil, vou guardar 100 ou 200 reais por mês, porque eu ganhava 1.000, vivia com 1.000, agora estou vendo com 1.800, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos por aí. E é nesse momento em que economia e política elas se entrelaçam. Perceberam que eu usei a palavra políticas, que é diferente de política. Política é o ato, né, de atores, tá? Do campo político, do espectro político que se movimentam em busca do poder, em busca de negociações. Políticas, né, e aí essa é uma coisa de governo, a gente chama a diferença entre governo e Estado. Políticas são coisas feitas pelo Estado. O Estado diz assim, a gente vai fazer investimentos, tá certo? Para que esses investimentos resultem em benefícios para a economia, que, em consequência, resultam em benefícios para a sociedade. Vou dar um exemplo agora, tá certo? Inclusive, esse vai ser o homework da gente hoje. Spoiler alert, tá? Que o governo de Pernambuco, né,
pretende fazer investimentos na casa de 5 bilhões a 6 bilhões de reais. Para reativar a economia de Pernambuco. Isso, inclusive, deu um problema, porque pediu esses 5 bilhões emprestado ao Banco do Brasil e o governo federal, então, eles entraram lá no Supremo, ó, aí, como já envolve, veja como a economia ela é dinâmica. A economia, né? Consumo, oferta, demanda, as pessoas com emprego, sem emprego. Aí vem um governo, um grande ator do processo econômico, e diz, eu vou injetar esse dinheiro através de investimentos. São vários investimentos. Vou dar alguns exemplos aqui, para ter dentro desses investimentos, o programa Chapéu de Palha, que é dar dinheiro às pessoas que estão num processo aí que eles chamam de entre-safra, né? As pessoas que trabalham na agricultura e estão na entre-safra, ou seja, não estão conseguindo trabalhar na agricultura. Tem investimentos também em outros setores da economia, que é exatamente o que eu quero que vocês pesquisem, tá certo? E aí vem a questão de governo ao governo federal, né? Ele pediu esse dinheiro emprestado ao governo do estado, pede a Banco do Brasil, o Banco do Brasil empresta, mas o governo federal diz não, o governo do estado agora vai para o Supremo, já envolve o judiciário, um outro poder, né, que é o poder judiciário, para o poder judiciário dizer se esse dinheiro vai ser emprestado ou não, dizendo que tem uma questão política envolvida no meio por conta do fato de o governo federal politicamente não ser alinhado com o governo estadual. Então, para vocês verem aí como a questão política está entranhadíssima na questão econômica, e é por isso que eu peço a todos os meus alunos, obviamente vocês são pequenininhos, vocês estão, acho que 11 anos de idade, né? Mas assim, eu peço a vocês que tentem acompanhar um pouquinho da questão econômica, mas também da questão política, tentem ler. Não ouçam só dos adultos, leiam, procurem, pesquisem a respeito, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. Então, a gente vai ter também, ó, a gente vai ter as duas divisões aí, né? The subject actors in economic study are household, businesses, companies. A gente falou sobre isso, né? Quem são os atores, né? E aí a gente falou também sobre a questão da microeconomics e microeconomics, né? Então, microeconomia e macroeconomia. Eu falei muito aqui no momento de macroeconomia. Eu estou falando aqui, ó, governo pegando empréstimo, investindo na economia, essa economia gerando macro, né? A gente trata aqui de macro, o que é que envolve várias pessoas, né? Microeconomia, aí ela é mais específica sobre os atores, exatamente aqui o the subjects, the actors, né? Aqui, então, a gente pode estudar esses indivíduos, esses atores da economia de maneira individual. Então, por exemplo, a gente pode estudar até um indivíduo, como a economia afeta um indivíduo, como a economia afeta um household, né, a residência, uma família, como essa economia ela afeta business companies, como afeta uma empresa em específica, como afeta o governo em específico. O governo pode ser um município, né, pode ser uma prefeitura, pode ser um governo do estado, pode até ser o governo federal. And foreign countries, e também a gente pode estudar, digamos, uma economia estrangeira em específica, ou até a nossa própria economia. Mas aí, quando a gente estuda nossa economia, a gente está já indo mais para o campo macro, ok? Tá bom? E aí a gente, quando estuda um individualmente, como a economia afeta um individualmente, a gente automaticamente puxa o outro, né? Puxa, vamos dizer, uma residência consome de empresas. Então, a gente já tem que começar a estudar como afeta as empresas. E essas empresas, para produzirem, dependem de investimentos, dependem de políticas governamentais que ajudem elas a produzir. Então, tudo está entrelaçado, inclusive as economias mundiais hoje, por conta do processo de globalização, estão muito, muito, muito entrelaçadas, ok? Vamos aqui para General Economic Rules, rapidinho aqui. All people have to decide between their options, então, regras gerais da economia que todas as pessoas têm que tomar decisões sobre as suas opções, exceto os super ricos, né? Quem é super rico não precisa tomar decisão, diz eu quero ir, pum.
mas geralmente as pessoas têm que dizer, eu vou consumir isso ou isso. The cost of goods is what a person gives up for the goods. Então, o custo dos bens é o que a pessoa dá pelos bens. Então, se você está disposto a pagar R$ 100 por uma bola de futebol, essa bola de futebol automaticamente passa a custar R$ 100. Você está disposto a dar 10 só, ela vai custar 10. When a person gives up something like money to get a good, they also give up other things they could have gotten instead. Então, quando a pessoa compra algo, comprou uma bola por R$ 100, ela abdicou de uma coisa ou coisas que somadas dariam R$ 100. Você sempre compra algo abrindo mão de algo. Ok? People react to encouragements, incentives. Making an option more attractive will make more people choose it. Então, existem também, no processo econômico, existem ações encorajadoras, né? A gente chama de incentivo. Esse incentivo vai fazer com que as pessoas consumam mais daquela coisa. Incentivos podem ser vários. Aí o incentivo a gente tem, por exemplo, o marketing, a propaganda dizendo, o produto é bom. A gente tem uma política de preço, de repente baixar o preço para vender mais, né? A gente tem agregação de valor, ou seja, agregação de valor ou no produto dizer, não, esse produto ele pode até custar mais caro, mas ele tem isso, né? E tantos outros. Trade can make everyone better off. Então, quanto mais circulação do dinheiro, mais a economia é beneficiada. Então, você pode ter um valor dentro de um processo econômico, mas quanto mais esse valor gira, mais riqueza ele acaba gerando. Você tem um valor, você gira muito dentro da economia, ele gera mais riqueza. Automaticamente, no próximo período, já vai às vezes existir mais riqueza. Então, essa é outra razão também, porque políticas para pessoas de baixa renda, você é melhor para a economia, porque você bota o dinheiro mais na economia. Markets are usually good for the organization of economic of life. In the free market, goods will be shared by people, companies making small decisions. The invisible hand. Aqui, essa questão aqui do livre mercado, eu não vou entrar aqui nessa linha aqui, porque exige muito tempo de explicação, né? Tem algumas pessoas que acreditam no livre mercado, aquele mercado que atua por conta própria, sem influência governamental. Outros acreditam que tem que haver. Então, isso daqui é um debatezinho. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso depois. Sometimes prices do not fully show the cost of benefit to society. For example, air pollution is bad for society, education is good for society. Então, algumas coisas aparentemente não demonstram valer a pena se gastar, mas é importante que se faça, porque a gente, às vezes, um indivíduo não consegue entender. Por exemplo, eu dou o exemplo de investir em diminuir a poluição do ar, ou seja, o custo das coisas aumentar, mesmo que se baixe a poluição do ar, porque senão a gente se prejudica lá na frente. Ou educação, por exemplo, né? Se investe em educação, a gente não vê esse benefício de imediato, a gente espera toda uma geração para ver esse benefício. The living in our country depends on the skills to produce services and good. Productivity is the amount produced goods divided through working hours. Então, o padrão de vida de um país depende também da habilidade de se produzir bens e serviços. Quanto mais se produz bens e serviços, em teoria, melhor qualidade de vida para a sociedade. E, finalmente, when there is an increase in the total money supply or when the cost to produce things rises, prices go up. Então, também é uma teoria que a gente precisa aprofundar, mas eu vou dizer só qual é a teoria. Quando existe uma grande quantidade de dinheiro na economia, ou o custo das coisas, de se produzir as coisas, sobe, preços tendem a subir, tá certo? Mas aqui a gente teria que gastar um tempinho para falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, boys and girls. Our homework for today is that you guys need to research about that incentive that the state government wants to inject in the economy, 5 billion reais, to create investment for the better of our society, ok? Então, o homework de hoje é exatamente isso, fazer uma pesquisa sobre esse investimento que o governo estadual quer fazer de 5 bilhões. Quais são os investimentos? O que eu quero saber especificamente é
aonde eles vão fazer? Eles simplesmente vão dar às pessoas os 5 bilhões para as pessoas gastarem? Ou vai haver uma condição? Você tem que fazer isso e isso com dinheiro para poder gerar riqueza. Tá bom? Façam essa pesquisa aí, coloquem no caderninho de vocês, Google Tradutor, Picture Class App. Okay? So that's it for today. Have a great weekend and see y'all later.